sou José Tavares Lopes, nasci no Concelho da Mortosa, depois fui para o Bacalhau com 18 anos para fugir à tropa, cá nesse tempo que havia a guerra em Angola, e eu pensei em ir para o Bacalhau. Depois não sabia o que aquilo era, mas fui para lá e aprendi. Mas não foi fácil, porque era vida muito dura. E a vida do mar não é fácil. E para mais, sair no botezito, sozinho, remos, e a vela, passar mal tempos, não foi nada fácil. Mas, com a sua calma, tudo foi e tudo se fez. Andei lá 9 anos à linha. Depois naufraguei, em 1969, 68. E foi para o arrasto, na mesma casa, Pascoal e Filhos. E então o arrasto já era de outra maneira. No arrastão já se trabalhava de outra maneira, já não se ia para o bote. Era muito diferente. Agora, a vida do bote, não. A vida do bote era dura e mesmo para comer era fraco, poucos comeres, sempre bacalhau fresco, que até enjoava um galho, mas tinha-se comer alguma coisa. Assim foi passando e assim foi andando, que andei lá 18 anos no mar. Também andei no Rainha Santa, mas foi só uma viagem. E depois foi no Pascoal. Não andei no Pascoal. No último ano que andei ao mar, então foi no navio no Coimbra. No Arrastão, foi a Estrial, novo. Aí já era uma casa muito melhor e aí já era bom lá andar. É sempre mar, nunca é doce, mas serve, aí serve. Agora a linha é a coisa pior que tínhamos. Era arriar naqueles botezinhos. Porque arriámos, não sabíamos se tornámos a vir para o navio ou não. E teve colegas meus que ficaram lá. Sr. José Tavares, vocês no Bacalhau tinham alcunhas? Sim, o meu apelido lá era José Grande. Era conhecido como José Grande. E tinha amigos e tudo lá, por acaso. Nossa companhia, Dom Dinis, era uma companhia até que a gente dá-nos bem. Mal não nos dava. O que é que sentiu pela primeira vez quando entrou a bordo? Uma coisa diferente, uma coisa que eu não sabia. Para já, quando saímos da Barra de Lisboa, enjoei muito, porque não estava a feito aquilo. Bem me custou, mas tinha de ser. O capitão que tinha, quando encontrava os verdes pela primeira vez, quando vocês iam pela primeira vez ao mar, Que era verde. ele explicava o que é que vocês iam encontrar? Não, o capitão não explicava. O capitão arranjava, era um homem maduro, um homem já lá de ter andado, que me ensinava e explicava. Que a mim foi o Mané João, um homem de seja simples, é que me ensinou. E esses mais velhos integravam bem os verdes ou eram duros convosco? Nem todos, às vezes alguns sempre eram mais fracos do que os outros. Mas eu nisso não tenho razão de queixa. Porque também tinha esse Mané João que era um tipo de linha e não deixava abusar. Foi duro sair a barra e partir para o desconhecido pela primeira vez quando saiu? Duro foi, coisa que a gente não conhecia. Foi duro ali até saber o que era e não sabia bem o que ia, se ia calhar bem, se ia calhar mal. Graças a Deus calhou bem. Lá fomos. Qual foi a primeira tarefa que teve? O que faziam na viagem até chegar ao destino? Era aparelhar os botes, era entralhar as linhas, era empatar os anzóis, a preparar tudo para quando lá chegasse, trabalhar. Lembra-se da primeira refeição que teve a bordo? A primeira refeição que teve não teve porque, aquilo, o navio dá aquele cheiro à tinta e eu já comecei a estar fora já. Andei assim há alguns 7 dias, mas depois lá foi. Comer um bocadinho de bacalhau seco e tal, e lá arribamos e lá ficamos. É que há relatos de tripulação que passavam fome
em alguns navios. Carne lá no Dom Dinis. No Dom Dinis a carne era de barricas, salgada como fosse peixe. Uma carne vermelha. Eu para mim não gostava. E a casa malta toda não gostava daquilo. E só era ao domingo. Não tínhamos mais nada. Mas durante toda a semana era peixe. E grão e feijão frade. E batata só ao domingo também. Depois mais tarde começou a haver batata também à quinta-feira. Agora já no arroz não. Já no arroz se comia muito melhor do que lá. Amigo Zé, as condições a bordo nem sempre eram as melhores, não é? Sim, no Dom Dinis não tínhamos condições nenhumas de modo. E como é que vocês faziam a vossa higiene? Tínhamos o quarto de banho de fazer, mas para tomar banho e tudo não se podia. Eles davam uma canecazinha de água para a gente lavar os olhos, só e mais nada. E mas andámos assim até ir para Santo Jonas, e tinha lá a casa dos pescadores, e a gente lá é que banhava, é que se lavava, e depois andávamos através de 2, 3 meses. Era quando a gente vinha à terra que se lavava. Antes de chegarem ao pesqueiro, como é que atribuíam os doris aos pescadores? Quer dizer, aquilo era por nome. Era nome, o voto, a gente botava o nome que a gente queria. O meu nome, ou o nome de um filho, o nome que a gente quisesse, é que botava. Se quisesse, botar. Se não quisesse, não botava. E o que é que sentiu quando viu o dori que lhe foi atribuído? É sempre um bocado chato, mas enfim, tem de ser. E pintou o seu dori, deu-lhe algum nome? Não, não dei, por acaso não dei. Não dei, nem pintei. Havia tipos que pintavam, desenhavam lá as suas coisas, mas eu não. Eu não o fiz. Chegados ao pesqueiro, era preciso ter tudo pronto no dori, não era para... Sim, tudo pronto para, quando chegasse à maré de arriar os botos, estava dentro, a gente saltava para dentro do boto, pronto, e arriar o pau, e a gente aí é que tinha de andar, tinha de ver, e tinha de trabalhar, e ver onde estava, e experimentar, e depois é que largava o trono. As linhas, vai lá, 18, 17, 20, a gente do verde, o máximo era de 20 linhas. Mas eu depois já era com 30 e 32, era conforme a gente quisesse. Vai lá, daí para a frente não, mas também a isca que dava, o cavalo, ou lula, ou o que fosse, também não dava assim, se desse para a primeira vez botar as 30 linhas, ou depois para o segundo lance já não metimos. E então a gente nunca ia, só se sentisse peixe, aí está bom, aí largava-se tudo. Como é que se sentiu quando deixou a segurança do navio e ficou entregue a si próprio? Teve de saber, teve a agulha que me deram para guiar-me, tínhamos o sinal de buzina e de sirene, quando era mau tempo, a sirene era ligada, o capitão lá arriava a gente. Daí a uma hora e meia, ele sabia que vinha mau tempo, ligava a sirene e meia hora a tocar sempre seguido, que era para a gente cortar o trolo e fugir. Isso eram indicações que o capitão dava. E as linhas que vocês largavam, como é que elas não se entrelaçavam umas nas outras? Porque lá a gente também via, se a corrente de água esticasse, esticava-se, não esticasse. Um gajo pegava nos remozinhos e esticava nós, porque senão ficava tudo no molho, não podia ser. E o que é que faziam, entretanto? Enquanto lançavam a linha, depois ficavam à espera e escavam, nesse intervalo... O que é que pois, faziam? quando arriámos as linhas todas, que a gente entendia, botámos o ferro para baixo, pronto, aí coisa de uma hora, ao fim de uma hora, ou hora e meia, mas uma hora e pouco, levantávamos o tronco. Se tinha peixe, ok. Se não tinha, pode vir para cima e procurar novamente. E como é que sabiam quais eram as vossas linhas e quem é que eram as linhas? Sabia que a gente tinha marca mesmo no próprio cesto e tudo, sabíamos que aquilo eram uns gibos de bimbos, que de terra que a gente botava ao trono, estava aquilo tudo ali, direitinho para poder trabalhar, senão não podia. É que muitas linhas tinham quilómetros com azóis. Sim, pelo menos 50 braças, ou 40 braças, eu não sei se era 50, se era 40 braças. E era duro puxar a linha. Custava um bocadito. E às vezes quando elas pegavam, mesmo lá embaixo, partia, a gente depois tinha de ir ao balão que deixava na ponta para andar ao contrário. Não era fácil. É que apesar do bacalhau ser um peixe dócil, é duro, não é? Mas o bacalhau,
é uma coisa que aboia e ajuda a dócil. gente. É só se pegar no fundo é que é pior. O regresso ao navio, Sim, cheio de bacalhau, era perigoso. à beira do navio a gente atracava com calma e sempre à viva, porque até descarregar algum. Se a gente carregasse o bote no primeiro lance, vinha a bordo levar. Vinha levar e depois ia novamente. Ia novamente, se apanhasse mais, apanhava-se, não apanhasse. Muitas vezes levantava-se um nevoeiro repentino. Sim, nevoeiro, tínhamos semanas e semanas só nevoeiro. Cerrado. Um gajo não via nada. Ou a própria agulha que a gente levava, que era a nossa guia. É que tínhamos de marcar, saímos do navio, tínhamos de marcar na agulha o rumo, tínhamos de vir novamente para o navio. E alguma vez se sentiu perdido no nevoeiro? Sim, andei já algumas 4, 5, 6, 7, 8, algumas 5 horas que andei perdido. Eu não andava perdido, eu ouvia a sirene, porque eu não era capaz já de vir avante, já com o vento que estava e abaixo. Pois quem me topou foi Julianes, já lá andava, e o baú enfiado no mastro da vela, na alta da vaga, o radar caçava o baú que era de chapa. E foi assim que eles deram comigo. E perdeu alguns colegas. Sim, perdi na entrada ao segundo ano, perdemos um colega. Foi, mas nunca mais apareceu. Amigo Zé, a primeira vez que vai no botezito, no Dory, sabia remar? Não, ele não sabia remar. Remava aqui bem no rio, mas foi para lá e não. O mar mais bravo um bocadinho, tirava-me os remos das forquetas. E então quem andou comigo, andou 5, 6 dias, foi esse Mané João, que me ensinou a entralhar linhas, a empatar os anzóis, e andou comigo a reboca até eu aprender a remar. Depois que aprendi, ok, depois remava bem, mas também não é fácil remar no mar sem saber. Por bem onde se a gente não vira o remo, lá vai tudo. Pode virar ao bote. Não vira o bote, mas vá lá, a gente não vai avante, porque depois tem de engatar novamente, é chato. É chato. Mas depois que aprendi, ok, remava e remava bem, não tinha medo de remar a ver de ninguém. Tinha força, era novo. Depois de estarem a bordo, o que faziam? Depois de bordo, íamos comer, era a refeição melhor que tínhamos, íamos comer e de comer vimos escalar o peixe, fazer trote ao peixe, partir cabeça, partidor. Não se podiam deitar enquanto não estivessem essas tarefas todas? Tinha de se arranjar primeiro o peixe todo e ele fazia aqui. Às vezes descansámos 3 horas, 4 horas, era como for. E as tarefas eram diárias? Eram todos os dias ou havia dias de Se tarefas houvesse diferentes? mau tempo, a gente não arreava. Mas tínhamos aqui o mês de junho e julho que a gente às vezes andava o mês todo sempre a andar. Quais as tempestades que lhe ficaram marcadas na memória? Houve muitas, mas uma, a gente a chegar perto de Santos começou a cair mau tempo e tanto foi mau tempo que desarmou tudo. Foi botes, foi tudo. Isso foi fogão paradinho, nem havia comer nem nada. Durante esse dia, essas 24 horas, pelo menos 24 horas, foram duras. Duras e quem estava a proa, quem estava a arrear. Porque havia o gajo do leme e havia as vigias. E depois não dava da gente andar. E amarrados com um cabo a uma argola que o navio tinha que era para a gente não ir levados. Aquilo de varandins, aquilo foi muita coisa embora. Ficamos armados. E daí viemos para Portugal. E alguém se aleijou? Não, por acaso ninguém se aleijou. E como é que ficava o ambiente dentro do navio, entre vocês, em momentos de aflição como esse? A gente pensava, nessa última tempestade que eu agarrei, a gente pensava mesmo que era dessa que a gente ia, porque as coisas esteve feias. Mas vá lá. Lá fomos indo, o vento começou a acalmar, a vaga ficou sempre, mas depois foi indo que até ficou bom. Amigo Zé, algum dia naufragou? Ouviu algum navio naufragar? Sim. Pelo menos 2, e eu também naufraguei no Dom Dinis.
Mas andávamos fora. E o navio depois apareceu a afundar e a gente estávamos fora. Estávamos a pescar. Mas depois a sirene começou a tocar, seguida, a gente diz, alguma coisa que estava na água. Chegamos a bordo e o navio já nem fomos para ele, nem nada. Eu fui para o Senhor da Vida, que também andava lá perto da gente, e vemos socorrer. Há muitas histórias dramáticas da faina nos Dóris. Há alguma em especial que nos queira contar? Sim, fora também agarra-se sustos, não é? Um gajo às vezes carregado também abusava demais, pois às vezes tinha-se botar algum peixe ao mar quando o mau tempo levantava-se mais, porque o outro não podia e um gajo horrível. Como era o ambiente a bordo quando o capitão dizia que tinha terminado a faina? E cada um tratava da sua, não é? Cada dia um gajo ia descansar, com tudo arrumado, cada um arrumava-se e deitava-se para o outro dia seguir. Havia capitães bons e havia fracos. Esse primeiro capitão que eu embarquei era um bocado duro. Esse capitão Vitorino, esse era fraco. Agora, os outros capitães que eu embarquei, daí para a frente, bons capitães, mesmo porreiros. Se a partida de Portugal era dura, como é que era a chegada? A chegada era boa, a chegada era uma maravilha. Quando a gente avistava a terra, era uma alegria. E algum familiar seu ia esperar à sua entrada? Sim. Ia sempre. Meus Ia filhos. Eu como solteiro, não. Como solteiro, não, poucas vezes foi a minha chegada. Eu também me calava e, como tal, chegava aqui até a sem ninguém saber. Agora, depois de casado, sim, a mulher e os filhos. Mas a chegada é uma coisa e a saída é outra. Quando vinha o postal para dizer o dia que ele tinha de ir, já não havia mais conversa, já não... A minha Beatriz era difícil. Era muito difícil. Eu gostava muito. Apanhei muitos sustos aqui. Depois muita gente que andava lá, depois escreviam, diziam, olha, aconteceu aquilo. Uma vez esse Francisco Pinho, que estava em terra, quando ele teve esse mau tempo, e ele mandou dizer, escreveu à mulher e ela recebeu. E eu soube ainda primeiro do que ele, depois quando chegou à terra, é que disse. Apanhei muitos sustos, muitos. É que a vida de bacalhoeiro é muito dura. A linha... E aqui antigamente era muita gente que andava ao mar. Tão dura que livrava a tropa. Sim. E por isso é que eu fui. Isso foi. Eu nunca teve ideia de ir para o Bacalhau, mas depois, como aquilo em Angola, muita malta ia para lá e eu então pensei em ir para o Bacalhau. Pronto, eu depois fiquei, e depois quando foi para o Arrasto, aí sim, aí já era uma vida, é sempre mar, mas não tem nada a ver com o bote, caradinho, isso é como a água de vinho. Se a gente ali a bordo no Arrastão é uma casa, é uma família ali, porreiro. E no bote não, sai sozinho, já não sabes se bem, se não bem. Chegámos a dizer, a gente vai arrear no caixão. Porque havia, como o nosso navio foi embora, mas havia navios que deixavam lá os 3 e 4. Também, um gajo a procurar por a vida, porque também se um gajo não pescava, não ganhava. E aí, ao procurar, ao querer fazer, ao querer ganhar, arriscamos a nossa vida. Vocês recebiam consoante o peixe que pescavam? Sim. Como fosse, pescava muito. Pescava pouco, era pouco. Nós aqui recebíamos 1000 escudos por mês. Por mês, sim. 1000 escudos. Antes de ser 1000, era 800 escudos. Eu sei que nós casados era 1000 escudos, nunca me esqueço. Era bom. Era bom. Ganhava-se mais por era bom. E depois... Embora que aquilo dava muito mais e lá ganhava-se muito mais do que aqui, queridinho, não se compara. O que a vida também era muito arriscada. É que depois da faina vinha o pagamento, não é? Lembra-se do seu primeiro pagamento, quando é que recebeu pela primeira vez? Ai, não sou capaz, que depois tínhamos esse cargo e tudo. Eu acho que foi uns 24, nesse tempo. Diga-me, amigo Zé, tem saudades desse tempo? Não tenho saudades nenhuma desse tempo. Ele nem gosta de ver o mar. Eu até nem as pernas quero molhar de nada no mar.
Mas calhou-me também mal, porque depois fui ao Canadá, fui preso, porque fui turista, depois fui encontrado a trabalhar, mas olha, vim para cá. Vim para cá, foi onde fiquei aqui a trabalhar e aqui continuei. E pronto, e acabou. A vida, nessa altura, em terra, aqui na Mortosa, era muito dura. Sim, antigamente não é nada que era agora, não havia máquinas, não havia nada, era tudo ao braço. Agora, sim, custa porque é preciso mexe. Eu agora, vai lá, pouco faço mexe, as máquinas é que faz tudo. Também se não fosse assim, não se fazia nada. Mas, Ainda se lembra dos seus colegas, algum dos seus colegas que ia consigo no... sim, ainda a cada passo ainda estou com eles, com alguns, nem todos. Lembra-se do nome deles? Sim, tenho estado com o Mané Sabelão, que andou comigo no arrastão, no António Pascoal, também é do Conselho da Mortosa, e dois da Gafenha. Dois da Gafenha, um era o Silvério, o outro já não sei. Que ainda cheguei a falar com ele, cheguei a falar com os Nazarenos, um ano que fomos a Fátima, e passei por Nazaré e ver com eles. Oh, aquilo lá. Não, eu por acaso não tenho a dizer mal dos colegas. E eles de mim também não. Damos muito bem. Onde eu encontrar um colega, a gente está por rio da vida. Mas tenho, não é sempre, mas já tenho falado com alguns. E outros não. Os mais longe. O escalar o peixe, o preparar o peixe no barco também era duro. Era, mas isso já era no barco um gajo, já um trabalho que fazia. Bem, eu por acaso fui torteiro e do torteiro passei a escalador. Aprendi de escalador. Eu depois é que fui escalador e fui escalador até ao fim. No arrasto não, no arrasto era escalador, mas a maior parte da minha vida do arrasto era guincheiro. Era 6 em cima e 6 em baixo, já era diferente. Um quarto de 6 horas era eu, outras 6 horas era um colega meu. E quantos meses tinham que ficar no mar? Conforme, às vezes andávamos 6. Eu nunca andei mais de 6 meses. Nunca. Mas há colegas meus que já chegaram a andar aos 7, 7 e meio e 8, porque o navio não estivesse carregado nesse fim. O patrão não queria o navio vazio. E vocês tinham-se de preparar em terra antes de ir para o mar? Sim, a gente tinha de levar a roupa, colchão, tudo. Tudo era à nossa conta. E roupa era muita porque não podíamos lá lavar nada. Ao menos à linha não se podia fazer nada disso. Agora não, agora eles, parece que agora eles já têm, podem lavar a roupa, já têm outras condições muito melhores do que as nossas. E também ganho melhor do que a gente ganhava nesse tempo. Se o tempo voltasse para trás, voltava para o mar? Não. Não voltava. Nem que eu começaria, mas não. Nem que houvesse guerra, ia para a guerra, mas para o mar não ia. Mas fiquei cheio de mar até os olhos. Mar nunca mais. Também agora já não dá nada. Mas não ia. Não ia. É muito duro. É duro. E para mais a linha, aquilo ainda mais duro era. Essa é que era. Não tinha assim um bocado de receio. Mas um gajo tinha de ir, porque nesse tempo também não se podia lá falar muito. Porque era o tempo de Salazar e mantinha respeito como na tropa. Não se podia ali pregar nem nada, que senão era castigado. Havia navios de prisão. Havia os Julianos, falar, se eu fizesse uma asneira qualquer, ia responder ao comandante, aos Julianos. E depois ele dava a sentença conforme ele entendia. E vimos embora. E depois a empresa despedia um gajo. Por acaso, navios que eu andei, nunca aconteceu isso. Mas em alguns aconteceu isso. Mas nunca eu já andei, não. Nem Pascoal, nem Dom Diniz, nem Rainha Santa, nem nada. Nisso não. Mas havia outros que às vezes que não. E era como a gente, se queria tirar um dente, se queria fazer... Tinha de ir aos Julianos, depois que ele lá estar, ou se desse uma dor. Os Julianos tinham doutores, tinham tudo. Era um navio hospital, prisão, era tudo. tudo. Era um navio... E estava atracado em São João?
E a Santo João, mas o mais tempo andava Também andava no mar. na Costa Nova e Griolanda, quando eles tinham algumas a chamavam. O capitão chamava Juliano, passa assim, e eles vinham buscar a pessoa. Se eu tivesse uma pessoa já, como se do Pascoal, até era aqui de Pardelhas, que é o Tijão de Pardelhas, estava doente e mal, e chamou e eles vieram buscá-lo. E até vieram buscá-lo, ele teve lá o tempo que foi preciso, mas não se sentiu bem, foram levar a Santo João e mandaram-o para Portugal. Próprio seguro. Amigo Zé, nem no verão vai ver o mar. Não, não. Eu é muito. Passa-se anos que eu não vejo o mar. E estou aqui à beira dele. Mas, passa, não gosto. Já chegou. Já chegou. Amigo Zé, muito obrigado. São vidas que se passam e vão-se passando. Mas agora essa de mar não posso.